Nos anos 40, algumas composições de Erivelto Martins começaram a deixar o público pensativo sobre a situação do casamento do artista com Dalva de Oliveira. A suspeita geral se confirmou com a escandalosa separação dos cantores. Dalva deixou até mesmo o Trio de Ouro e lançou carreira solo. Porém, as músicas de Erivelto seguiram alfinetando Dalva, que por sua vez passou a contra-atacar com o apoio de outros compositores. Estava formada assim a maior treta por meio da música brasileira, tanto em escala comercial, para a alegria das gravadoras, quanto em esculhambação da vida particular do ex-casal de artistas, que fez até com que Dalva perdesse a guarda dos filhos. Fala pessoal, aqui é o Adriano, historiador e criador de conteúdo, e agora nós vamos acompanhar como as músicas de Dalva e Erivelto contaram a história da separação mais explorada nas mídias até então. Partiu vinheta! Embora o Trio de Ouro só tenha incluído essas músicas no seu repertório mais pro final dos anos 40, já desde 42, Erivelto lançou sambas com a temática possível da sua vida conjugal com Dalva, e foram gravados por Chico Alves, como é o caso de Culpe-me e Amor Próprio. Segundo memórias de Peri Ribeiro, filho do casal, Dalva e Erivelto se conheceram em 36, no Teatro Pátria de São Cristóvão. Ambos eram artistas da casa, ela cantora, ele palhaço. Aliás, Palhaço Catimba, um belo nome inclusive. Mas Erivelto também era cantor e compositor fora do teatro. Integrava a dupla Preto e Branco desde 33 com Francisco Sena, que após sua passagem em 35 foi substituído por Nilo Chagas. Com a aproximação dos artistas, Erivelto, ao ver Dalva ensaiando, passou a improvisar participações das músicas. Impressionado com a bela voz da moça, ele concluiu que precisava incluir Dalva na dupla Preto e Branco. Erivelto teve bastante trabalho para encontrar a harmonia entre as vozes masculinas e feminina, mas foi muito bem sucedido nessa tarefa. Aliás, como se confirmaria adiante, ele era um excelente compositor. Em 37, gravam juntos pela primeira vez na RCA Victor, e não demorou para que conseguissem destaque, convites para rádios, shows e mais discos. Foi em uma apresentação na Rádio Mairink Veiga que César Ladeira anunciou a dupla Preto e Branco e Dalva de Oliveira, um trio de ouro. Estava rebatizada assim a formação. Erivelto viu em Dalva um diamante a ser lapidado e trabalhou exaustivamente para encontrar a melhor forma do repertório ao figurino, para a inclusão da cantora na dupla. Retomaremos esse assunto mais adiante. Na vida particular, também não demorou para que Dalva, que vivia sozinha no Rio de Janeiro, aceitasse a proposta de Erivelto para que vivessem juntos, o que era visto como um escândalo na época, um casal vivendo junto sem ter casado. Por essa razão, Dalva mentia aos familiares em cartas, dizendo que já tinham realizado o matrimônio. Nesse tempo, viviam na pobreza, alugando quartos em cortiços. E ainda em 37, nasceu o primeiro filho do casal, Peri. As coisas começaram a melhorar aos poucos, no ano seguinte, com os convites das rádios. Já em 39, Dalva engravidou novamente. Assim, atendendo aos conselhos do flautista Benedito Lacerda, Erivelto e Dalva, enfim, se casaram. Na década de 40, o Trio de Ouro vive dias de glória, com os shows no Cassino da Urca e com a projeção que conseguem no rádio. Dalva e Erivelto passam a desfrutar de uma vida melhor. A moradia em quartos de cortiço deu lugar a um apartamento mais decente. Mas era uma vida corrida, com diversas apresentações em cinemas, às vezes 2 na mesma noite, quando o Trio de Ouro percorria do Rio de Janeiro a São Paulo para realizar esses shows, por vezes acompanhados por Francisco Alves. A casa de Dalva e Erivelto sempre contava com visitas de grandes artistas, mesmo nos tempos de cortiço, mas quando o contrato com o Cassino da Urca chegou, puderam se mudar para um belo apartamento próximo a esse estabelecimento. Era para lá que os artistas iam depois das noites de show no cassino. Peri contou que sua infância foi acompanhada por esse convívio. Na hora de ir para a escola, tinha que contornar grandes cantores dormindo no sofá ou no tapete da sala, como Orlando Silva e Nelson Gonçalves, além de ter passado por um encantamento infantil por Linda Batista. Outros nomes de peso que frequentavam a casa eram Dorival Caymmi e Grande Otelo, amigos próximos de Erivelto. Aliás, foi com Grande Otelo que ocorreu um episódio emblemático entre o casal de cantores. Otelo e Erivelto tinham o hábito de pescar juntos, o que realmente faziam, às vezes. Porém, a pescaria também era usada por Erivelto como álibi para suas aventuras fora do casamento, quando passava a noite fora e comprava em uma peixaria, na volta para casa, o produto da suposta pescaria.
Em uma dessas, Erivelto não reparou que um dos peixes que entregou para Dalva em casa possuía o carimbo da inspeção sanitária. E como os fiscais da instituição pública não eram mergulhadores que inspecionavam peixes que nem foram pescados ainda, Dalva logo entendeu que estava sendo enganada, o que resultou em uma briga feia do casal. Peri relatou ainda que essas brigas muitas vezes descambaram em agressões físicas, que ocasionalmente fizeram com que Dalva e Erivelto fossem parar num pronto-socorro. Erivelto parecia manter o hábito de dar seus pulos de cerca ou de qualquer outra coisa, mas o fato é que foi uma cena recorrente, a de Dalva com os filhos aguardando a chegada do pai da família, fosse em casa ou até mesmo no carro do casal, parado na rua por longas horas. Dalva, por vezes, encontrou nesse automóvel coisas de outras mulheres e eram coisas geralmente tão íntimas quanto suspeitas, fazendo com que ela se referisse ao carro como rendezvous ambulante, expressão que significava, em tradução livre, local de brincanagem. A questão é que, em algum momento, Erivelto conheceu uma comissária de voo de nome Lourdes, e eles começaram um caso que se tornaria cada vez mais sério, até o rompimento total com Dalva para ir viver com Lourdes. Mas, ainda antes da separação definitiva, o casal de cantores viveu o acirramento dessa crise. Até porque Erivelto levou essa vida dupla entre Dalva e Lourdes por pelo menos 3 anos, antes de, enfim, se separar de Dalva. E é justamente nessa fase, iniciada por volta do ano de 47, que as carreiras musicais de Dalva e Erivelto foram envolvidas por esse drama familiar. Segundo Vargas e Bruch, o marco zero dessa briga por meio da música foi lançado em 47, com letra de Erivelto Martins e Mário Pinto, e recebeu o título de Segredo. Segredo é pra 4 paredes. Esse disco também foi um divisor de águas para a carreira de Dalva, que daí em diante se consolidou como cantora solo, apesar de, a essa altura, ainda estar no Trio de Ouro. E embora Vargas e Bruch tenham listado 16 músicas entre 47 e 52 que remetem a essa briga através dos discos, vamos abordar somente algumas, pontualmente, para detalhar esse processo. Erivelto seguiu no ataque e em 47 compôs um dos maiores clássicos do seu repertório, Caminhemos, gravado por Chico Alves. Não, eu não posso lembrar que te amei. Francisco Alves gravava alfinetadas musicais contra quem fosse, até contra ele mesmo. O negócio dele era estar nas paradas. É o que consta nos registros, era muito amigo, tanto de Dalva quanto de Erivelto, e ela jamais se indispôs com o cantor por causa disso. Em 50, já em carreira solo, Dalva grava Que Será, de Marino Pinto e Mário Rossi. Marino era um compositor ainda iniciante, contava com a ajuda de Erivelto para se firmar em um primeiro momento, mas acabou pulando para o lado de Dalva, o que deu muito certo para ele e deixou Erivelto revoltado com seu ex-parceiro, que agora compunha para sua ex-esposa. Que será? A resposta de Erivelto com o Trio de Ouro em nova formação veio com a composição Caminho Certo, feita em parceria com Davi Nasser em 50. Transformava o lar na minha ausência em qualquer coisa abaixo da decência. Prenunciando assim a campanha de difamação contra Dalva conduzida por Nasser, que era também um dos mais famosos jornalistas da época. Essa coluna de Nasser, com depoimentos de Erivelto, causou um grande escândalo a partir de 51. Temos um vídeo dedicado ao episódio, vou deixar o link na descrição. Mas que se ressalte que essas publicações abalaram até mesmo a vida dos filhos do casal desfeito. Peri chegou a enviar uma carta para ser publicada no Diário da Noite, onde pedia ao seu paizinho que parasse com aquilo, que sabia ser mentira. Em todo caso, a coluna não parou por aí, e uma determinação judicial fez com que as crianças fossem mandadas para um internato. O disco de Caminho Certo também marcou a contratação do Trio de Ouro pela gravadora RCA Victor, que aproveitaria a briga entre Dalva e Erivelto para disputar com Odeon. Ou seja, como se vê, pelos jornais e gravadoras, a mídia lucrou quanto pôde com o confronto de versões entre Dalva e Erivelto, em um momento em que a vida particular de artistas, especialmente mulheres, era cada vez mais explorada nas mídias. Passamos para Dalva em 50, com composição de Ataúfo Alves, Errei Sim, onde Dalva assumia que, em algum momento, devolveu traições a Erivelto. Mas foste tu mesmo culpado. Por sua vez, Erivelto aproveitou a ocasião judicialmente, usando essa música como prova de que era ele, e tão somente ele, o traído.
E como ele mesmo compôs e gravou no mesmo ano, em Não Tem Mais Jeito. Enquanto eu puder esconder a verdade, nada revelarei. Uma das respostas de Dalva veio com a gravação da música Calúnia, de Marino Pinto e Paulo Soledade, em 51. Mostraste ser invejoso, viraste até mentiroso. E ainda no mesmo ano, ressaltamos o disco de Dalva, Palhaço, que contou com Nelson Cavaquinho entre os compositores, uma alusão direta a quando o casal desfeito se conheceu e Erivelto era o palhaço Catimba. Não te esqueças que és um palhaço. A troca de farpas por gravações se encerrou somente em 52, com a música Fim de Comédia, lançada por Dalva em composição de Ataúfo. Deixe-me viver em paz. Enquanto Erivelto encerrou por seu lado com um samba Perdoar, cuja letra nega o próprio título. Perdoar, eu não perdoo, não. Eu estou cada vez mais convencido. E como apontou o pesquisador Abel Cardoso Júnior, ainda em 52, Erivelto compôs o samba Ela, que foi gravado por Chico Alves, ainda se referindo a Dalva. Eu não sigo meu caminho, eu sigo o caminho dela. Como podemos ver, tanto Dalva quanto Erivelto pareciam exaustos pelos anos de exposição e escândalo a essa altura. Fora que muitos dos entes queridos apelavam, especialmente a Erivelto, para encerrar esse espetáculo triste, como foi o caso dos filhos e da sua esposa Lourdes. Fora que uma tragédia abalou o mercado musical e midiático em 52, o falecimento de Francisco Alves em um acidente de estrada. Assim, Dalva e Erivelto voltaram seus repertórios para homenagear o cantor. Dalva gravou Meu Roxinol. Dorme com Deus, descansa em paz, meu roxinol. E Erivelto compôs o samba Francisco Alves. A lágrima que o samba chora, na voz que a chama apagou. O episódio longo e escandaloso foi muito mais proveitoso para as gravadoras e jornais do que para os artistas. Ambos ficaram, de certa forma, marcados pela amargura daqueles tempos. Dalva carregou consigo sofrimentos que afetaram sua saúde, enquanto Erivelto, segundo seu filho Peri, foi perdendo o brilho que tinha nos olhos pela música. Afinal, Erivelto fez muito pelo sucesso alcançado por Dalva, assim como Dalva fez muito pelo sucesso alcançado por Erivelto. Peri recordava o quanto Dalva era consultada pelo então parceiro e marido enquanto ele fazia suas composições. E nas palavras do mesmo, para quem veio dos pardieiros da Praça Tiradentes, o caminho até os cassinos da Urca e Quitandinha havia sido longo e espinhoso. E estar nesses palcos e morar no charmoso bairro da Urca, em frente da praia, representava a grande conquista do sucesso e da dignidade do viver. Era um momento de brilho intenso para eles, e havia sido conquistado a dois. Mostraste